Certo, vamos desconstruir isso. Imagina a seguinte cena: é uma pessoa caminhando no meio de uma tempestade simplesmente devastadora, Uhum, uma imagem bem dramática para começar, pois é. e ela caminha com as mãos em concha, sabe, protegendo uma chama bem pequena contra um vento muito, muito forte. E a primeira reação de quem observa isso de fora costuma ser bem negativa, né? Exato, tipo de espanto ou até de irritação. As pessoas logo se perguntam qual é o sentido de não entrar num abrigo de uma vez. Ou porque essa pessoa, sei lá, simplesmente não pede para alguém ajudar a fazer uma barreira contra o vento. Exatamente isso. A nossa inclinação natural é ver esse esforço solitário como uma teimosia inútil. Mas a realidade dessa cena revela muita coisa. Revela a psicologia por trás de proteger essa chama sozinho, que é uma das dinâmicas mais incompreendidas da natureza humana, eu diria. Com certeza. E é por isso que, na nossa investigação de hoje, nós vamos mergulhar fundo nos conceitos de um ensaio muito instigante chamado Uma Bússola Chamada Autonomia. Um texto fascinante, aliás. Muito. A nossa missão aqui é explorar as engrenagens dessa independência emocional. Tipo, por que algumas pessoas recusam categoricamente terceirizar os seus fardos? E talvez o ponto mais curioso: por que a sociedade moderna parece ter desenvolvido um verdadeiro pavor de quem consegue se bastar? É aí que está o grande ponto. O que é fascinante aqui é que essa imagem da chama na tempestade. Ela ilustra perfeitamente o cerne do ensaio. Porque, olha, o texto não propõe um isolamento amargurado, sabe? Nem sugere que a gente deva desprezar a companhia dos outros. Claro, não é sobre odiar as pessoas. Exato. A chama representa, na verdade, um ecossistema interno. É uma fidelidade a uma estrutura psicológica que a pessoa entende que não pode ser delegada. É sobre não entregar essa responsabilidade na mão de terceiros, né? Isso. A tensão fundamental que vamos debater hoje está bem nesse choque. De um lado, a inegável fragilidade humana e a nossa necessidade de pertencimento. E do outro, Do outro, a manutenção do que a fonte chama de uma musculatura invisível da vontade. nossa, musculatura invisível da vontade, eu adorei esse termo. É basicamente a capacidade de sustentar o próprio peso sem desabar sobre os ombros de quem está ao redor, certo? Perfeito. É exatamente isso. Então vamos focar nessa ideia da musculatura. Porque assim, se a gente olhar para o funcionamento de um sistema imunológico, a analogia fica muito clara. O sistema imunológico faz muito sentido. Pensa bem. Se mantivermos uma criança dentro de uma bolha completamente estéril, totalmente livre de qualquer contato com germes e bactérias, O sistema imunológico dela nunca aprende a combater sequer um resfriado simples, né? isso. E aí, quando essa bolha estourar, o primeiro vírus que apareceu vai ser devastador. E a autonomia emocional, segundo o texto, opera num mecanismo super parecido. Porque se a cada mínimo desconforto ou ansiedade nós imediatamente transferimos a nossa carga para um parceiro ou um amigo, Essa musculatura da vontade atrofia. O nosso tipo sistema imunológico psicológico entra em colapso diante da primeira tragédia real. porque o cérebro se acostumou a entender que a solução para a dor é sempre externa, nunca vem de dentro. Mas me explica uma coisa. Do ponto de vista neurológico ou psicológico, como isso funciona na prática? Bom, a comparação com o sistema imunológico explica bem esse mecanismo da resiliência. Quando enfrentamos uma angústia e permanecemos com ela, Processando a dor no nosso próprio silêncio, digamos assim? exato. O cérebro cria rotas neuronais de enfrentamento. Ele aprende que aquele desconforto é suportável. Ele ganha repertório. Certo. Mas aí a gente esbarra num problema moderno, né? Um problema gigante. O panorama da nossa sociedade atual caminha na direção, assim, diametralmente oposta a isso. Sim, vivemos na era da cultura da terapia e da superexposição, onde parece que expor vulnerabilidades e pedir ajuda o tempo todo virou a virtude suprema. A vulnerabilidade se tornou uma espécie de moeda social. Quem nos ouve agora provavelmente já percebeu isso nas redes sociais, por exemplo. Ah, sem dúvida. E como consequência disso, tentar resolver os próprios dilemas de forma solitária deixou de ser visto como força. Passou a ser frequentemente patologizado, o que é muito doido. A sociedade passou a rotular a pessoa que sofre em silêncio como arrogante, reprimida ou até desprovida de inteligência emocional. Mas por que a sociedade se sente tão ameaçada por essa independência? Porque eu fico pensando aqui se não há um incômodo oculto nisso tudo. Como assim um incômodo oculto? Tipo,
quando alguém não precisa da gente, nós perdemos uma forma de controle sobre essa pessoa, sabe? Essa é uma leitura muito interessante. Porque se concordarmos que pedir ajuda se tornou a regra moral absoluta, o lado obscuro disso é que a dor compartilhada cria um vínculo de dívida. Exatamente. O ensaio sugere que a pessoa autônoma preserva sua dignidade justamente porque se recusa a transformar o mundo numa extensão das suas carências. Ela não quer que a travessia dela seja um fardo para ninguém. Mas o mundo olha para essa dignidade toda e chama de frieza. Porque o incômodo social nasce bem no rompimento desse contrato de dívida mútua que você mencionou. A nossa estrutura social é baseada na interdependência. Nós gostamos de nos sentir úteis, né? De sermos validados porque alguém precisa da gente para sobreviver emocionalmente. Exato. E quando o indivíduo demonstra que é plenamente capaz de lidar com os próprios demônios e que a presença dele na vida dos outros é uma escolha e não uma necessidade, Isso desestabiliza totalmente quem opera na lógica da codependência. desestabiliza muito. A autonomia escancara o fato de que muitas relações hoje são construídas sobre a base da pura necessidade e não do afeto livre. Nossa. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas também espinhosa. Porque isso nos leva a como a sociedade estrutura essas relações. Entramos na questão das apólices de seguro, não é? Sim. Se a sociedade estrutura o afeto com base na necessidade, ela inevitavelmente transforma os relacionamentos em transações. O texto é muito contundente nessa parte. Ele aborda o hábito de converter vínculos familiares em contratos ocultos de compensação futura. É um termo muito duro, contratos ocultos de compensação futura. O ensaio sugere que a gente costuma olhar para a maternidade e a paternidade, por exemplo, não como uma doação. Mas como garantias contra o abandono. Exato. Filhos sendo tratados como apólices emocionais resgatáveis na velhice. É uma visão muito pesada, mas muito real. É uma definição cirúrgica do que acontece quando a incapacidade de lidar com a própria finitude e com a solidão é projetada nas próximas gerações. A gente cria um modelo onde o cuidado que oferecemos tem uma fatura anexada no fundo. A mensagem subjacente, que na maioria das vezes é totalmente inconsciente, é tipo: eu cuido de você agora para que você tenha a obrigação moral de me salvar do meu vazio depois. Quando eu O envelhecer, amor vira uma dívida compulsória. nesse modelo transacional, sim, é uma cobrança garantida. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo rapidinho. Fique à vontade, vamos lá. Isso não seria apenas a biologia evolutiva na sua forma mais crua? Porque, veja bem, os mamíferos investem uma energia colossal nas suas crias. Sim, para garantir a perpetuação dos genes. E nas sociedades humanas, para garantir a sobrevivência quando o vigor físico acaba. Então, rotular o cuidado parental como uma apólice de seguro não seria ser muito cínica? Você diz cínica sobre algo que é, no fundo, o alicerce biológico da nossa comunidade. Exatamente. Não seria uma visão um pouco fria demais da natureza humana? E conectarmos isso ao panorama geral do texto, a gente percebe que a linha que separa o instinto biológico da exploração emocional é bem tênue. Mas fundamental, eu imagino? Muito fundamental. O texto estabelece uma distinção superlúcida. Existe a fragilidade real imposta pelas circunstâncias. Tipo, o envelhecimento natural do corpo, doenças, coisas assim. Exatamente. A perda da autonomia motora. Diante dessa fragilidade orgânica inevitável, a solidariedade humana e o amparo familiar são instintos saudáveis, belos e super necessários. Ah, entendi. Então o ensaio não está, de forma alguma, propondo o abandono dos idosos ou a falta de compaixão. De jeito nenhum. A crítica se volta contra a expectativa de retorno compulsório como a motivação primária do vínculo. O problema é quando isso é o motor da relação desde o começo. Isso. O cinismo não está em quem aponta o problema. O cinismo está na atitude de estruturar toda uma existência com a intenção premeditada de terceirizar o peso de viver. Nossa, terceirizar o peso de viver. É a arquitetura psicológica que vê o outro não como um indivíduo livre, mas como um fundo de previdência afetivo. Resumiu perfeitamente. É usar a pessoa. Mas essa distinção entre a fragilidade biológica e a fragilidade, digamos, autoimposta muda tudo.
Muda completamente o julgamento moral da situação. Porque abre caminho para a gente examinar o comportamento de pessoas que chegam a essa dependência não por um golpe de azar do destino. Mas por uma sucessão de escolhas negligentes ao longo da vida. Exato. O ensaio dedica uma parte significativa àquelas existências guiadas só pela impulsividade. Aquela mentalidade de viver o hoje a qualquer custo, sabe? Sei bem. Onde a intensidade dos estímulos imediatos é usada como uma espécie de anestesia para mascarar a falta de profundidade de propósito. E o que acontece com essas pessoas? Bom, é o perfil de quem trafega pela vida se recusando a construir fundações sólidas. Elas ignoram que existe uma fatura inevitável da condição humana. A conta sempre chega, né? Sempre chega. Mais cedo ou mais tarde, a juventude passa. O vigor se esvai. Os estímulos perdem a graça. E o indivíduo é forçado a olhar para a estrutura interna que construiu. E quando não há nada lá dentro? O desespero se instala. E é nesse momento que, sem recursos próprios, essas pessoas tentam converter filhos ou parceiros no que o autor chama de extensões funcionais. Nossa, o conceito de extensão funcional é muito brutal. Muito mesmo. É forte, não é? Reduzir uma pessoa que tem os próprios sonhos e medos a uma mera ferramenta para aliviar a ansiedade de quem não planejou a própria vida. É uma profunda desumanização. É. Mas, novamente, eu preciso trazer um contraponto moral aqui. Porque quando a gente observa alguém no final da vida, talvez sozinho e assustado, Mesmo que esteja colhendo os frutos do próprio narcisismo, você diz. sim, Não deveríamos exercer a empatia nesses casos? O fato de a dor ser fruto de más escolhas não anula o sofrimento da pessoa, né? é uma questão complexa. Porque a recusa em amparar alguém nessas condições, será que não nos torna tão frios quanto o indivíduo que apenas usou os outros no passado? Olha, essa é a grande encruzilhada moral da empatia moderna. O que precisamos entender pelo texto é que o desconforto e a recusa da pessoa autônoma... Em assumir esse papel de salvadora, Exato. Essa recusa não nasce de uma frieza de caráter ou de crueldade. Nasce de um princípio moral muito profundo de respeito à agência individual. respeito à urgência, explica melhor isso. A autonomia enxerga que cada ser humano é o arquiteto soberano das próprias escolhas. Transferir o peso das consequências disso para alguém que não participou das decisões? É visto como uma violação ética. Totalmente. A empatia, na visão de uma mente autônoma, tem um limite bem claro. Ela exige que o outro tenha, no mínimo, se esforçado para segurar o próprio leme. Então, aceitar passivamente o papel de extensão funcional e limpar a bagunça existencial de quem se recusou a crescer não é empatia. Não para eles. Para eles, isso é submissão a um parasita emocional. Gente, isso faz todo sentido. E isso nos faz retornar à beleza intrínseca dessa estrutura mental independente. Suficiência. Verdade. Depois de dissecar essa mecânica sombria das relações transacionais, a reflexão conduz a gente para a luminosidade de uma vida ancorada na autonomia. O ensaio descreve a autonomia não como uma armadura impenetrável de ferro, mas como um vigor silente. É a disciplina de cair e se reconstruir silenciosamente, né? De não fazer alarde, de sentir, como você mencionou antes, o leme sob as próprias mãos. Essa metáfora do navio é poderosíssima. Porque, veja bem, mesmo que você esteja navegando lado a lado com outras embarcações, O controle sobre a direção da sua vida não pode ser entregue à maré, e muito menos aos marinheiros do outro barco. exatamente. Ao abandonar a ideia de que a autonomia é só um comportamento de afastamento social, passamos a entendê-la como a arquitetura do ser. E o texto traz a imagem de que toda existência precisa se apoiar em colunas invisíveis. Onde muitos escolhem ancorar essas colunas na fusão com o outro, vivendo sob o pilar da dependência mútua, a pessoa autônoma faz diferente. Ela constrói as próprias colunas a partir do material interno dela. Isso mesmo. É o esforço ativo e diário de tornar a própria companhia um lugar seguro para se estar. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Se a gente conectar as peças, a recusa em atrofiar a musculatura da vontade, a rejeição das apólices de seguro emocionais, E a barreira ética
contra ser a extensão funcional da imaturidade de outra pessoa. Tudo isso revela uma imensa serenidade. É perceber que não exigir que o mundo carregue os nossos dilemas não é um ato de isolamento. Muito pelo contrário. É a preparação de um terreno fértil para conexões reais. Se alguém mantém as suas próprias colunas em pé, sozinhas, essa pessoa consegue se envolver com o mundo de forma super leve. Essa é a grande mudança de paradigma que o texto propõe. A verdadeira independência emocional liberta a conexão humana da sua carga de obrigação. Nossa, isso é libertador. Muito. Quando a sua estrutura afetiva se sustenta por conta própria, o relacionamento com qualquer outra pessoa deixa de ser utilitário, O encontro passa a acontecer pela pureza da afinidade. pelo fascínio de conhecer o outro e não pelo terror de ficar sozinho no sábado à noite. Exato. O parceiro, o amigo ou o filho deixa de ser um paramédico de plantão para se tornar, sei lá, um companheiro de viagem. Que caminhos do seu lado porque quer e não porque sente que tem uma dívida a pagar. É maravilhoso isso. A autonomia não elimina o amor, ela só o purifica das suas segundas intenções. É o ato de caminhar por vontade própria, oferecendo a mão a quem está do lado, mas mantendo as pernas fortes para continuar a jornada, aconteça o que acontecer. E essa libertação da necessidade é o que dá tanto sentido à nossa discussão. Desmistifica o preconceito social contra quem opta por carregar os próprios fardos, né? A gente passa a entender que preservar o tal ecossistema interno contra a dependência é uma forma muito elevada de dignidade. É proteger a chama não porque você odeia a tempestade, mas por puro respeito à luz. Bela forma de resumir. Fica o convite, então, para quem está acompanhando a gente, analisar as fundações dos próprios laços. Nós estamos construindo arquiteturas de afeto gratuito? Ou estamos meio que silenciosamente emitindo faturas e cobrando juros pelo amor que a gente oferece? É uma pergunta que mexe com a gente. E para coroar essa nossa análise, eu queria deixar no ar um pensamento final bem provocativo, para quem nos ouve desdobrar aí na própria cabeça. Vamos lá. Imaginem, por um momento, a construção de uma sociedade hipotética composta inteiramente por pessoas emocionalmente autossuficientes. Um mundo onde ninguém precisasse absolutamente do outro como muleta. Isso, nem como fuga ou como apólice contra o vazio. Se essa carência atroz que frequentemente empurra uns para os outros fosse erradicada de vez. Será que a natureza do amor se transformaria? Será que finalmente amaríamos com uma pureza inédita apenas pela alegria sublime do encontro? Ou será que ao erradicarmos a nossa dependência, acabaríamos perdendo algo vital? Como o quê? Aquela profunda empatia humana que, paradoxalmente, talvez só consiga nascer quando nos vemos forçados a compartilhar o peso esmagador da nossa vulnerabilidade. Fica a reflexão.